Olá pessoal, eu sou o professor Eric Viana e esse é o podcast DV. A gente está aqui mais uma vez, eu estou substituindo o nosso querido Diogo e hoje trazemos o professor Mauro de Lima, que é um colaborador de primeira linha, de primeiro momento também do Instituto IDV. Ele vem do Mato Grosso do Sul, veio participar da sociedade da 77ª edição da SBPC, né, que está sendo realizada aqui na Rural. E a gente não perdeu a oportunidade, trouxe o professor Mauro aqui para que ele pudesse registrar conosco um pouco das suas experiências. Se vocês olharem direitinho, o crachá, a fita do crachá de professor Mauro revela um pouco das andanças dele aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Então eu queria primeiro, né, dizer a vocês que é uma honra para a gente do Instituto IDV estar recebendo o professor Mauro. O professor Mauro é um dos coordenadores do programa Despertando Vocações para as Ciências Agrárias lá no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Isso acontece desde 2019 e aí ele vai contar um pouquinho das histórias dele. Eu não vou fazer a apresentação do professor Mauro, eu quero que ele se apresente. Professor Mauro, seja muito bem-vindo. E quem é o senhor, professor? Tudo bom, Eric? Tudo bom, pessoal? Então, o professor Mauro, ele é de formação um engenheiro agrícola formado pela UniOeste, Campus Cascavel, lá no oeste do Paraná. Sou docente EBTT desde 2017, quando assumi o concurso lá no campus de Nova Andradina, no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, né? E desde então atuando aí dentro da área das ciências agrárias. Como o professor Eric colocou, desde 2019, com um certo envolvimento tímido naquela época, né? Meio sem muitas pretensões, né? E aí a gente acabamos se envolvendo cada vez mais, vendo aquilo que é a proposta do IDV e que vai em conjunto com aquilo que a gente deseja para nossos alunos, né? Que é o desenvolvimento, que é a parte técnica desenvolvida, a desenvoltura, toda essa parte de desenvolvimento mesmo, tanto da questão técnica quanto da questão cidadã, né? Eu acho que é muito legal isso, né? Que isso nós temos aqui no Instituto IDV, né? O desenvolvimento técnico e cidadã do indivíduo. Então é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós gostamos tanto, Eric, de estar envolvido, tanto eu quanto a professora Graziele também, como tenho certeza que daqui a pouco você vai trazer ela para a conversa de alguma maneira. Não, daqui a pouco não, já começou. Minha gente, o professor Mauro, ele faz parte, como vocês sabem, o programa Despertando Vocações do Instituto IDV, ele tem 5 grandes áreas, né? A área das licenciaturas, ciências agrárias, gestão e tecnologia, ciências da saúde e arte e cultura. Mas desde o princípio, desde 12 anos atrás, a gente tem também o PDV Love. O que é o PDV Love? O PDV Love são aqueles casais que trabalham no Instituto ou que nasceram, né? O relacionamento surgiu a partir da participação nos programas do Despertando Vocações. E professora Graziele Suzé, que é a esposa do professor Mauro, eles trabalham juntos. Eles têm uma formação acadêmica também juntos. Eles compartilham os orientandos, as orientações, as organizações dos eventos, a vida, né? A experiência religiosa, que eu sei que na sua cidade vocês têm um envolvimento muito forte. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho também como é essa questão de você estar no PDV Love, como é compartilhar a vida profissional com a própria esposa 24 horas por dia. Eric, compartilhar a vida com alguém que a gente admira, gosta e quer sempre estar bem, é maravilhoso. Não existe uma definição ruim para isso. Ninguém pode olhar de uma maneira negativa, entendeu? É a pessoa qual a gente escolheu envelhecer junto, né? Então, é claro, tem seus momentos, tem os seus debates, tem as suas discussões, tem as visões, eu não acho que isso é correto, eu não acho que isso é certo, né? Mas tudo no diálogo. E com isso, eu acredito que a gente sempre vai evoluindo, né? Eu aprendi muito com ela na vida, na profissão, e tenho certeza que ela também aprendeu muito comigo, na vida e na profissão. Então, a única palavra que eu posso falar para o PDV Love é ótimo, entendeu? Tá certo. Eu faço
coro às suas palavras, porque o PDV ele nasceu de uma experiência inicial do PDV Love, né? Eu e a professora Kilma, nós somos casados e iniciamos o programa assim. Veja só, eu queria partir para uma conversa um pouco mais séria. A gente tem já alguns anos trabalhando junto. 2019, o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul começou oficialmente a fazer parte do grupo através de termo de acordo de cooperação com o Instituto IDV, e em determinado momento a gente teve uma reunião nacional com a participação de vocês, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Sim. E eu lembro que naquela época quem veio representando foi professor Avelar, que hoje está aqui conosco em Pernambuco, e professora Grazi. E o que aconteceu naquele momento é que a gente estava com uma expectativa muito grande, os congressos e o programa crescendo. Naquele ano nós planejávamos realizar o congresso no Centro de Convenções, fizemos uma reunião para que todos os coordenadores nacionais conhecessem o ambiente, já tínhamos feito a reserva da data e depois dessa reunião fantástica, cheia de expectativas, cada um viaja para suas cidades e acontece o lockdown, decretado lockdown, e a gente começou a ouvir falar e sentir na pele o que a gente só via e lia nos filmes e nos livros, a pandemia. Foi um período difícil para todo mundo, mas a gente conseguiu sobreviver. Como foi a experiência da pandemia e do pós-pandemia em relação à questão acadêmica de vocês conseguirem motivar e engajar os estudantes durante esse período difícil? Olha, Eric, em termos da pandemia, daquele momento de lockdown, fique em casa, foi muito difícil, porque foi uma readaptação. Não só para nós enquanto cidadãos, enquanto pessoas, mas para nós enquanto profissionais, né? Nós vimos numa demanda, né, crescente de necessidade de propostas para trabalhar com online, trabalhar com videoaulas, né? Toda aquela questão que vinha se sendo programada, planejada, né? E aí tínhamos algumas experiências pequenas ali, coisa e tal, mas de repente chegou ali, opa, você tem que fazer. Então assim, foi meio que aprendendo fazendo. Isso. Né? Foi aprendendo fazendo mesmo ali. Então, nessa questão, eu achei muito difícil para nós. Porque nós não sabíamos como fazer a avaliação, não sabíamos como fazer a parte técnica. Por exemplo, nós mesmos da área técnica, como que eu posso pedir uma prática online? De que maneira que eu faço isso? Né? Como que eu faço? Né? Para nós lá no IFMS, né? Na Andradina, o nosso diretor da época teve o feeling, pelo menos, né? Ou os diretores gerais, que foi algo que acredito que todos os campos fizeram, de distribuir, liberar os computadores para os alunos carentes, né? Que não tinham condição. E teve toda uma estrutura montada para atendê-los. Né? Nesse aspecto foi muito bom. Né? Realmente, ali eu vi a missão do Instituto sendo complementada, né? Que é chegar até aquele indivíduo que necessita. Né? Então, assim, e por outro lado, nós aprendemos ali, nós sendo cobrados e tudo mais, naquela coisa, e temos que cobrar os alunos, orientar, estimular os alunos, como estimular os alunos, de que maneira fazê-lo, né? E a gente foi aprendendo com o dia a dia, né? Aprendemos a fazer vídeos, aprendemos a fazer as avaliações, a refazer avaliações, né? Tivemos que sair daquela aula de giz e fala, né? De oratória, para uma aula online, uma aula de vídeo, né? Então a gente teve que fazer várias adaptações. Eu acredito que a gente conseguiu muita evolução nesse período, né, em relação a isso, né? Só que a gente ainda tivemos algumas penas, né? Por exemplo, muitos alunos não deram o devido valor, né? Não deram devido valor, não deram a devida atenção às atividades, né? E isso preocupa, né? Porque às vezes o aluno pode se achar esperto em tirar um 8, 9, 10 aqui conosco, né? Ele acha que é fácil, mas ele esquece
que no mercado de trabalho, o teu 8, teu 9, teu 10, não é bem assim 8, 9, 10. Você tem outras competências tem que outras vão ser competências exigidas, que não são avaliadas nesse 8, 9, 10. Né? Então, às vezes, você ser um aluno ali 6, 7, entendeu? Mas ser um aluno proativo, entendeu? Que participe, que interage, coisa e tal, que está ali envolvido, entendeu? Você tem uma chance maior de mercado, entendeu? Do que aquele que focado em número, focado na nota, né? Porque você precisa interagir, e muito mais hoje. Hoje que a gente precisa interagir, eu acredito que eu percebo que a grande dificuldade do mercado hoje é o profissional que interaja com o próximo, que tem aquele relacionamento interpessoal de uma maneira mais suave. Professor Maurício, que o senhor está falando, a gente da área de administração chama de soft skills, né? Aquelas competências que você precisa desenvolver, a liderança, a empatia, são as broncas, os problemas que vão acontecer e não adianta você botar a mão na cabeça, você tem que focar na solução. E aí, em focar na solução, eu tive a experiência já de trabalhar com o senhor em vários projetos grandes, e percebo que essa é a sua linha. Você não foca no problema, você foca na solução, vai lá e resolve, e isso passa para os seus orientandos. A gente, em 2023, quando a gente retomou as atividades do Congresso Internacional do PDV presencialmente, você trouxe um monte de estudantes de lá, mas foram estudantes que vieram com a faca nos dentes e sangue no olho para trabalhar. Lembro que muitos dos dias que a gente estava lá no final do evento, eles ficavam até 2, 3 horas da manhã resolvendo o que tinha de resolver para no outro dia as coisas estarem funcionando. Isso passou assim, uma percepção muito positiva de como o PDV Agro rodava lá dentro do Instituto. E também as organizações de atividades que vocês fizeram para os meninos poderem vir. Né? Eu sei que vocês movimentaram os estudantes, que realizaram algumas atividades, e eu queria que você falasse dessas atividades, um pouquinho do volume de recurso que conseguiu alcançar a ponto de trazer um grupo tão grande. Nós viemos, se não me engano, acho que era 12 alunos nesse 2023. Né? E realmente nós começamos a nos organizar, né, desde janeiro ali, né, onde a gente sentou, eu e a professora Grazi sentamos e falei, Grazi, nós vamos mesmo? Vamos, então precisamos de duas coisas. Precisamos organizar os projetos, que eles têm que ir para apresentar, eles não vão lá apenas para ir no congresso, eles têm que ir para participar efetivamente. E temos que ver como vamos levar o máximo de alunos possível. Abrimos, né, o laboratório para quem quisesse. Os nossos ali, orientados ali, foi fácil de cativar. Né? Aí teve alguns outros de outros projetos que olharam, interessante, posso ir? Falei, pode, mas a regra é essa. Entendeu? A regra é uma para todo mundo. Você quer vir, beleza, não tem problema nenhum, mas tem que fazer, tem que... A gente que na época, como eu sempre, durante a academia, durante a época que eu fazia faculdade, era de movimento estudantil, né, e participava de congresso, organizava essas coisas, então a gente sempre tinha uma linha de ação, né? E eu trouxe isso, né, para esse momento, né? E aí eu coloquei lá, vamos ter um planejamento. Nesse planejamento vamos ter um ranqueamento, entendeu? E cada ação que fizer pontua nesse ranqueamento, tá certo? E aí decidimos uma porcentagem de valor, o mínimo o mínimo para ir aí é 70% do primeiro, né? É o mínimo para ir. Então vocês que queiram ir precisa ter 70% daquele que fizer maior ponto, né? Maior número de pontos. E sempre falando, e sempre deixando muito claro, a decisão era proposta por nós, mas validada pelo grupo. Certo. Entendeu? A gente dava as ideias, mas a decisão é de vocês, o grupo é de vocês, o rateio vai ser esse, mas a gerência, nós enquanto professores precisamos orientar vocês. Essa é a nossa função, nós vamos te orientar vocês, tá? O recurso vocês vão gerir, vocês vão coisar, e aí vocês vão decidir.
Se vocês não quiserem ouvir a gente, beleza, opção de vocês. Mas a gente fala pela experiência, papapá, né? E foi conversando com eles sempre, deixando bem claro as coisas. Né? E orientando, precisa do ranqueamento, quem for, quem não vai, quem participa. E sempre foi dessa maneira. Né? Nós fizemos acho que umas 3 ou 4 ações, levantamos recursos suficientes para vir. Tivemos também um aporte da reitoria, né? com parte das despesas, né? Com as diárias dos alunos. A reitoria bancou um pouco, o que foi muito benéfico para nós, porque realmente fez com que as nossas ações suprisse plenamente o deslocamento. Todos vieram de avião, todos vieram, se alojaram, né? Então, assim, ficou muito cômodo realmente a partir do momento que a reitoria viu o nosso empenho, viu a nossa dedicação enquanto grupo, e a professora Elaine lá falou, não, vamos estar presentes sim com vocês lá. Né? Então, isso fez com que a gente ficasse mais tranquilo. Né? Então, aí a gente conseguimos alunos que nunca tinham viajado de avião, né? Viajaram, que nunca tinham saído do interior, saíram, né? Conheceram praia, conheceram um pouco da história de Recife. É muito legal isso, né? E isso também é importante para o aluno. Na formação. Entendeu? Na formação dele. Por quê? Porque isso faz com que ele queira mais. E ele vai entender que o mais que ele pode, entendeu? É a partir da educação. É a partir da dedicação dele. Entendeu? O que o senhor traz como uma experiência de protagonismo, uma experiência empreendedora, né? Os estudantes, eles precisaram realizar eventos, precisaram ir conversar com comerciantes, com pessoas que estavam lá no mundo do trabalho, disseram qual era o propósito, mas eles não ficaram esperando e nem também somente recebendo. Eles foram construindo as oportunidades para poder vir. Sim. E aí eu lembro que vocês sempre postavam, né, no Instagram, nas mídias sociais, e teve um dia que me chamou a atenção, foi o dia da pizza. Vocês fizeram não sei quantas pizzas, conseguiram vender para a comunidade toda, para os amigos, para os inimigos, para todo mundo. Para todo mundo. E conseguiram mais de 10 mil reais para juntar e vir para cá, né? Parabéns. Exatamente isso serve de estímulo e de exemplo para os outros, né? Sim, tanto serviu de estímulo que teve outras frentes depois, né, que o pessoal fez pizza. Entendeu? Os alunos que estavam conosco ali, né, eles acabaram entrando em outras frentes, e essas outras frentes também fizeram pizza. E teve um evento dentro do mesmo formato. Como é o nome que se dá daquela fogueira de chão que coloca metade de um boi lá para assar? Porque eu vi também fogo de chão, costelão, fogo de chão. Costelão, fogo de chão. Fizemos um costelão, fogo de chão. Tem um almoço que a gente fez, né? Ali já na prévia, né? Ali acho que uns 20, 30 dias antes de vir para cá, que a gente que encaixamos o evento e fizemos um evento que é um costelão fogo de chão, né? A gente faz lá, como eu sou de raízes, né? Paranaenses, né? Região sul, lá a gente tem muito hábito de fazer costelão fogo de chão, costelão, né? Que, como você colocou aí, é uma banda, né? Praticamente uma banda do boi, né? Que a gente assa. Que a gente assa no chão lá 6, 7, 8 horas, dependendo o contexto ali do clima, do tempo e tudo mais. Professor Mauro, tem uma questão que eu acho que eu não posso deixar de perguntar e nem de pedir para que o senhor comente. Eu falei da pandemia, né, de 2019, de 2020, na verdade, mas em 2019 nós fizemos o planejamento, como a gente faz há 12 anos, das ações do programa no Brasil como um todo, e uma das ações que estava dentro do planejamento era a realização do primeiro evento científico virtual. Ou seja, não tínhamos noção de que no ano seguinte teria uma pandemia, mas já estávamos no nosso planejamento, já tínhamos a previsão da constituição do CIAGRO, que é o Congresso Internacional da Agroindústria, que ele foi desenhado para ser virtual, ele nunca foi pensado para ser um congresso presencial. E aí, em 2020, ele aconteceu, foi no meio do ano. Naquele ano, a UFAP
que ainda não era o FAP, mas estava em vias de se tornar a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, ainda tinha vinculação com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a participação das professoras de lá. Eu acho que eu posso, não vou ser injusto, mas eu vou falar de professora Iris. Professora Iris foi uma força muito importante na realização desse evento. De Vitória de Santo Antão, Djalma Vitorino. A gente tinha estudantes como Krause, que começou a participar e fez com que o Ciagro acontecesse no meio do ano, e ele se tornou o nosso primeiro evento virtual, evento científico, no meio da pandemia. As pessoas estavam começando a fazer e a gente já tinha planejado. E aí o Ciagro, ele teve uma característica, as comissões organizadoras, elas se sucederam de instituições diferentes. E há 2 anos que o senhor coordena o Ciagro. O senhor aceitou esse desafio quando a gente o convidou, e o Ciagro tem sido um sucesso. A gente precisa, evidentemente, se debruçar sobre formas de melhoria e atualização. Isso está acontecendo. Mas como é para o senhor a experiência do Ciagro? Porque eu sei que o Ciagro, ele movimenta gente do Brasil todo e de fora do Brasil também. Conta um pouquinho para a gente o que é o Ciagro para o professor Mauro de Lima. Exatamente como você colocou. O Ciagro aí, ele foi criado, né, em 2020. Eu nem sabia, né, não tive nenhum contato nesse período. Né, fui ter contato com o Ciagro em 2022, se eu não me engano. 2022, onde eu acabei participando, tanto eu quanto a Grade. Nós entramos ali para colaborar, ficamos ali como avaliadores, né, e fomos ajudando, mediamos algumas palestras ali, e só, né, bem assim, acompanhando, né, e vendo como é que era. Ao final do evento, como você colocou, houve o convite, né, aceitei, e foi um desafio muito grande, Eric, porque da mesma maneira que vocês não sabiam como que era, eu não fazia ideia de como que era um evento online. Tinha minha experiência, né, por fazer eventos físicos, presenciais ali, tinha uma ideia de como captar recurso, né, aonde provocar e tudo mais, de que maneira chamar o pessoal e tudo mais. Mas eu te falo, eu tremi na base quando eu comecei a observar realmente o tamanho que era o Ciagro, né, e a história que ele tinha, né? Como você colocou a professora Iris, eu complemento ainda a professora Asenine também, que eu acho que também teve o seu envolvimento, né, o Krause, né? Então, assim, para mim foi uma responsabilidade muito grande honrar a ideia deles, né, e a partir da sua vontade expandir, né, expandir o evento, né? Então, foi um desafio muito grande, né? Agradeço muito 2 pessoas em 23, né? Não tem como não citar 2 pessoas, Misael e Larissa Amanda, né? Que foram pessoas que deram total suporte e tiveram muita paciência em compreender que tinha um presidente, né, que tinha vontade, mas tinha seus medos, seus anseios e suas dúvidas enquanto ao como gerir. E aí a gente foi conversando, vamos alinhando, fomos modulando, né, fomos dando realmente um corpo dentro daquilo que você tinha me pedido, né? Sempre conversava bastante com o Misael e com Larissa, né, e a gente foi sempre modulando ali dentro desse contexto aí. Teve outras pessoas sim, né, o próprio formato do Ciagro, né, pela minha experiência e por aquilo que estava vindo, como eu coloquei para você na época, posso modular, dar uma reformulada nessa organização aqui? Você falou, não, pode fazer, reorganizei, acho que precisa ainda de mais alguns ajustes, né? Mas eu acredito que está bem mais funcional, né? Hoje, a dinâmica de como as coisas ocorrem em termos de saber aonde que vai, quem que fez, quem que fala e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que o Ciagro é um evento muito importante
para o Brasil, para o mundo. Né? A gente trabalha aí com a Argentina, com o Chile. Esse ano mesmo tivemos aí um palestrante do Canadá. Né? Então, assim, é muito interessante ver a interação, né? E a preocupação. A gente começa a perceber, né, que essa preocupação que nós temos, que o IDV emite, entendeu? Ela tem em outros países, em outros canais, uma recepção muito boa. Então isso é interessante. Massa. Entendeu? Para quem não conhece o que é o Ciagro, né? O Ciagro, esse ano de 2025 foi realizada a 6ª edição consecutiva do Congresso Internacional da Agroindústria. E inicialmente ele era muito fechado na parte de agroindústria específica, numa cadeia um pouco limitada, e a partir da sua atuação continua com esse viés forte, evidentemente, da agroindústria, mas a cadeia jusante e a montante começou também a participar da dinâmica do evento. Professor Mauro, você falou de Misael e Larissa. Misael e Larissa são parte também do PDVLove. Os dois são casados. Misael, eu queria abrir aqui um parênteses para contar um pouquinho da história dele. Misael, primeiro, Larissa foi que iniciou dentro do Instituto IDV. Ela atuou muito fortemente na organização dos Cointeres. E um determinado dia eu fui apresentado a Misael, a gente começou a conversar. Ele estava iniciando o curso de Ciência da Computação na UFRPE e, de repente, ele se juntou com Gabriel Vanderlei, que era o responsável pela coordenação de TI, e teve muita vontade de aprender. Então, quando você tem vontade de aprender e você se junta com o Instituto IDV, o céu é o limite. Então, Misael, ele começou sem saber escrever uma linha de PHP. E hoje, todo o sistema que foi desenvolvido depois de Gabriel Vanderlei dentro do Instituto IDV, todas as plataformas de gerenciamento dos eventos, plataforma de gerenciamento das associações, tudo que a gente pensa passou pela mão de Misael. E hoje ele já está ajudando, está finalizando o curso dele agora, e hoje ele está ajudando a outras pessoas a aprenderem e se desenvolverem como ele. Então, queria somente deixar aqui registrado a gratidão do Instituto IDV a Misael e a Larissa Amanda. Larissa é uma profissional da área de gestão de turismo, formada aqui pelo IFPE, mas por conta de Misael, ela pivotou a carreira dela, passou num processo de seleção para estágio de uma empresa internacional da área de tecnologia. Antes de finalizar o estágio, chamaram Larissa e a contrataram, porque é aquilo que você falou logo no início. A gente tem a parte técnica e precisa ter a parte atitudinal. Então, sim, dentro do IDV, os estudantes, eles espelhados pelo que a gente tem na nossa filosofia, eles terminam desenvolvendo esse espírito de liderança, de protagonismo, de trabalhar em equipe, de focar na solução e não no problema, e os espaços se abrem para eles. Sim. Né? Eu vejo assim, da seguinte maneira, Eric. A energia que eu gasto para achar o culpado é a energia que eu gasto, às vezes até maior, para achar a solução. Então, foca naquilo que vai te dar retorno, a solução. Se sobrar energia, aí você acha culpado. Se houver uma necessidade, você acha culpado. Primeiro resolve. Resolve o problema. Resolveu? Resolvi. Então tá. Segue o jogo. Mas precisamos saber. Às vezes tem a necessidade de você achar o culpado. Às vezes não o culpado, mas saber aonde está o erro para você corrigir. Sim. Aí você vai analisar aquela situação e ver, precisamos melhorar esse processo aqui, Esse processo aqui temos que aprimorar. Aí você muda. Professor Mauro, deixa eu pedir um favor ao senhor. Eu sei que o senhor vive muito intensamente a sua atividade de docente, né? Acompanhando seus estudantes também. E quando a gente trabalha muito com os estudantes, que são jovens, né? 99% são jovens. Eles têm algumas histórias para contar que terminam sendo icônicas, folclóricas. Eu já vivenciei uma história específica, não vou contar, se o senhor quiser, o senhor conta com o senhor especificamente no Congresso de 2023. Mas me diga,
Como é que é essa história lá do Mato Grosso do Sul? Você tem história para contar com esses meninos e meninas? Ixi, é o que tem. A gente tem uma relação, Eric, com nossos alunos muito próxima, né? Muito próxima mesmo, né? De pai, irmão, tio, tia. A gente, tanto eu quanto a professora Graziele, a gente abraça e traz para perto mesmo. Quer ficar? Beleza. Não quer? Tudo bem. Entendeu? Nós temos essa postura de abrir as portas de casa, tomar café em casa, fazer alguma coisinha, sempre. Né? E isso sempre traz as conversas, sempre traz os causos, né? Tem vários ao longo desses anos aí, né, que a gente tem. Tem um aluno, né, que a gente acolheu na época logo que eu cheguei. Né? E a família dele, assim, tem muito carinho por nós em virtude disso. Né? A gente acolheu ele, era um aluno, como posso dizer, com dificuldade, né? E a gente falou, não, vem, você precisa aprimorar e a gente precisa de alguém para nos auxiliar nos projetos. Vamos fazer uma troca mútua aí, beleza? Beleza, então tá. A gente veio, começamos a capacitar ele, né? E ele começou a desenvolver. Né? Até tentaram levar ele para outros laboratórios, né? Com outros projetos, né? Só que, como ele estava bem envolvido conosco, não foi. Né? E esse aluno, como todo jovem, né? Se encantou, né, para uma outra aluna lá e coisa e tal. E a gente viu que estava meio decaindo, né, as coisas dele lá. Né? E aí, até que começaram a chegar os técnicos administrativos e falaram, ô Mauro, teu aluno estava lá, ó, no meio da aula do outro, né, pagiando a menina. Né? Eu falo, não acredito nisso. Ele fez isso, fez. Né? Mas ela estava no quê? Não, ela tinha que, digamos aí, fazer uma ação física, capinar lá, uma ação, né, da atividade, e ele estava fazendo e ela olhando. Eu falo, não acredito. Eu falo, mas deixa que eu vou conversar com ele. Aí chamamos para conversar, ó, não é assim, né? Orientamos, ó, você tem que dar espaço, uma questão profissional, uma questão pessoal, uma questão amorosa. Você tem que dar espaço. Não, pode deixar. Beleza, passou um tempo. Coitado veio atrás, chorando, né? Chorando não, né? Mas triste. O que aconteceu? O que aconteceu que você está triste? Né? Meteu gaia. Fez o que fez, perdeu nota, perdeu prova, perdeu tudo, quase pegou dependência, mas ganhou uma gaia. Eita, não deu certo. Não deu certo. Daí nós pegamos, aí vem o acolhimento realmente. Então tá, você viu que você fez errado? Vi, professor. Então tá, então vem. Ó, você pegou o DP aqui, entendeu? Ó a tua postura. Tá, professor, e agora? Eu falei, então tá. Agora, daí nesse caso a Grazi acolheu ele e falou, não, vamos sentar aqui, ó. Vamos fazer o teu horário. Ele tinha tudo para não se formar dentro do período. Né? Aí a Grazi, todo início de semestre, sentava com ele e falava, ó, isso aqui. Não, mas isso aqui. Eu falei, não, isso aqui não. Você vai fazer isso daqui, ó. Mas, escuta. Ele parava assim. Como todo jovem, todo ser humano, a gente via que dava aquela trancada, né? Mas vou ouvir. Rapaz, pensa numa pessoa que saiu entre os melhores, se formou entre os melhores. Ele tinha uma preocupação, uma dificuldade de escrita, né? Depois desse caso da moça, ele viu que tinha que ouvir realmente a gente, viu que tinha, ó, que a gente estava falando à toa, né? E a gente sempre falava, ó, escuta tua mãe, escuta teu pai, né? A gente sempre jogava também, compartilhava, né? Porque pai e mãe, se tem alguém que quer o bem do filho, é a mãe e o pai. Não tem discussão, né? Então, a gente sempre falava, escuta teu pai e tua mãe nas coisas da vida e nas coisas daqui do IF a gente te auxilia. Se você quiser, beleza. Se não quiser, a gente te entende. Tá certo? Tá certo. Aí teve até alguns projetos que ele escrevia ruim. Nossa Senhora! Era ruim. Então tá bom. Aí a Grazi começou, acho que no 8º semestre começou.
Toda sexta-feira à tarde. Você vai lá em casa, vou te passar um texto, você vai ler, você vai escrever, e vai escrever o que você está entendendo, coisa e tal. Aí eu acho um tema que você acha interessante, escreve. E ele foi evoluindo. Foi evoluindo. O último evento que ele participou, a Grazi praticamente não corrigiu, ela não corrigiu o artigo dele. O artigo dele foi aceito na primeira lida e ganhou prêmio. Poxa, que bacana. Da escrita. É muito gratificante, né? Você Ótimo. A Grazi, quando ela ficou sabendo, ficou pulando de alegria. Porque o nosso objetivo é esse. Entendeu? O objetivo não é eu ser aclamado. O professor Mauro é o bonzão. Não é isso. A professora Grazi é top. Não. O nosso objetivo, enquanto docente, é fazer com que o aluno cresça. É fazer com que o aluno seja melhor. Entendeu? Então, e é isso que a gente vê no IDV, Eric. Entendeu? Então, nós achamos no IDV, entendeu? Um porto seguro, onde a gente pode realmente fazer isso da maneira melhor possível. Entende? Então, a gente gosta muito realmente de participar, gostamos de estar junto, gostamos de nos envolver com o Instituto, entendeu? Porque a gente percebe isso, a gente percebe que tem, né? E aí tem um outro caso, um pouco mais recente, que você sabe aí, né? Que eu acho que você vai acabar contando. Esse que você está falando é do Cointer? Do Cointer. Então deixa esse que eu conto. Deixa. Minha gente, foi o seguinte, todos os congressos, eles têm apresentação de comunicação oral e tem uma banca, né? Com 3 avaliadores normalmente. E é normal que quando você vai apresentar um trabalho, que cada um dos avaliadores dê um parecer, diga o que está bom e o que precisa melhorar, todo mundo vai preparado para isso. Mas quando você não tem experiência, às vezes você não sabe entender que aquela fala do avaliador não é pessoal, que a fala do avaliador é no trabalho e para que você melhore. Ninguém vai ser reprovado, não existe reprovação em congresso. Se o trabalho está ali, ele já vai ser publicado, foi aceito porque era bom. E eu estava na sala de apoio, estava eu sentado de um lado, professora Grazi do outro, era final, acho que um dos últimos dias do evento, todo mundo cansado, moído. Aí chega Emily chega aqui do meu lado, senta e fala para a professora Grazi. Diz, professora Grazi, a gente está com um problema. Tem um avaliador que ele fez uma avaliação muito pesada e o estudante está se derramando em lágrimas. Ele foi muito grosso. E aí eu fiquei pensando, eu preciso conversar com esse avaliador, conversar com o estudante para desfazer, porque não é assim, a gente não avalia para estar machucando ninguém. Aí, enquanto eu estava pensando isso, a cabeça de professora Grazi, depois ela disse, ficava pensando assim, meu Deus do céu, que não seja Mauro, que não seja Mauro. Aí quando a Emily acabou de contar a história, aí eu disse, quem foi o avaliador? Aí a Emily olhou e disse assim, foi professor Mauro, mas não aguentei. Aí foi todo mundo rindo. A gente procurou, evidentemente, o rapaz, conversou com ele, explicou, a orientadora dele entendeu qual era o processo, que não tinha sido o professor Mauro que tinha sido grosso ou mal educado. Ele simplesmente estava apontando aonde é que tinha falha e que poderia melhorar. Mas foi muito engraçado, ela que está contando e professora Grazi lá, que conhece o marido que tem, pedindo a Deus que não fosse ele, mas foi. Professor Mauro, essa conversa, se a gente continuar, não acaba. Não. O senhor veio esses dias aqui para a SBPC e eu queria que me contasse como é que foi essa experiência e deixasse uma mensagem vinda lá do nosso querido Mato Grosso do Sul para todos os nossos ouvintes e participantes do programa Despertando Vocações. Olha, Eric, a SBPC maravilhosa. Uma estrutura, uma atenção com a gente, muito boa, muito cativante. Sabe aquele acolhimento que se tem de um evento, aquela recepção carinhosa, quente, que a gente sempre espera? Foi o que nós tivemos aqui, entendeu? Na pessoa da Maria José, se eu não estou enganado no nome dela. A reitora da UFRPE? Não, a coordenadora do SPPC Jovem, que a gente veio pela SPPC Jovem. Né, muito atenciosa, muito cuidadosa, né, da questão dos detalhes, que todo mundo fosse atendido da melhor maneira possível.
né? Então, assim, um acolhimento muito bom, muito gostoso mesmo, né? Uma vontade de não ir embora, né? Que o evento não acabasse, mas a gente sabe que é um ciclo, né? Ele precisa findar e nascer um novo ciclo, né? Uma estrutura da SPPC que eu fiquei deslumbrado, achei maravilhoso, né? Aquelas tendas lá, tanto daqueles temas e tudo mais, eu acho incrível, muito, muito incrível mesmo, né? Porque eu consegui visualizar ali todas as linhas de pesquisa que a gente tem no Brasil, né? Do Brasil inteiro, né? Tanto do cunho da academia quanto do IC, né? Da iniciação científica, quanto da extensão, né? Que teve também essa parte de acolhida, né? Dos movimentos de mulheres, né? De mulheres na ciência, que eu acho muito importante que se tenha esse cuidado, essa visão, né? A questão da robótica, muito forte, muito expressiva, né? Achei muito legal, né? Então, assim, foi um evento único, né? Que eu vou carregar comigo, né? Espero futuramente poder participar dos próximos também, né? E também achei muito importante os debates que se teve, né? As conversas que se tiveram ali, muito importante para a ciência no Brasil, né? Então, eu acho muito interessante, né? E para nós que viemos lá do interior do Mato Grosso do Sul, é algo único, né? Nós termos sido acolhidos, né? Como único projeto do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, né? Então é algo que para nós nos deixa também muito felizes e orgulhosos, né? E orgulhosos de estarmos aqui, né? Pelo reconhecimento que é dado a nós, né? Nós estamos lá a 300, quase 400 quilômetros quase 300 quilômetros da capital, né? Campo Grande, né? Um campus agrícola, um campus que tem as suas dificuldades, né? Os seus intempéries, né? E a gente sermos selecionados, sermos indicados, né? Para estar aqui, né? Termos o apoio da reitoria, né? Através do pró-reitor lá, do pró-reitor do professor Edivânio e toda a sua equipe, estamos aqui, né, com o apoio deles. Tivemos o apoio da SPPC, mas tivemos também o apoio da instituição, né, a professora Elaine sempre aporta, né, ela sempre nos apoia, né, dentro desses eventos, que é muito importante para a instituição e para o nosso aluno, né? A minha aluna mesmo está conhecendo o IFPE agora, está ali, né, caminhando, tendo a sua experiência, né, macro, digamos assim, né, fora daquele nicho da ciência, né? Porque a ciência ela é um viés, mas tem toda a parte cultural, toda a parte dela também dela a primeira vez que se desloca, que sai de casa, né? Então, é muito bom, né? E é muito gratificante. Obrigado à SPPC, obrigado à coordenação, ao professor Rafael também, né, que é o coordenador, se não me engano, o coordenador geral da SPPC. Então, é isso. Muito obrigado. Professor Mauro, a gente aqui agradece a SBPC também por ter propiciado tê-lo aqui conosco no nosso podcast DV. Pessoal, muito obrigado. Ficamos por aqui, encerramos mais esse episódio do podcast do IDV. Quero deixar minha gratidão aqui a Diogo Deodato, que hoje está no controle ali no apoio, mas na próxima semana ele volta aqui para ancorar o podcast do IDV. Um abraço a todos e se você está assistindo pela primeira vez, não esquece de dar o seu like, se quiser participar conosco das atividades do programa Despertando Vocações, vai lá no @instituto.idv e fala com a gente no direct. Atividade para fazer e para se desenvolver e para crescer não vai faltar. Professor Mauro, deixa eu deixar registrado aqui que ontem à noite eu recebi um telefonema de Wilson. Wilson foi um dos estudantes de professora Kilma, que foi acompanhado durante a graduação, mestrado, doutorado aqui no Instituto IDV, e ele acabou de passar no concurso público, é professor efetivo da Universidade Estadual, Universidade de Pernambuco. Então, um abraço para você também, Wilson. Parabéns. Obrigado, pessoal.